Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. A gente namorou durante 1 ano e meio. E eu era apaixonada por ele. Durante esse ano e meio, vivemos momentos gostosos, de felicidades, mas não todos. Olha, eu gostava tanto, era tão apaixonada pelo Odair, que por mim teria até me casado com ele. Mais do que isso, tido filhos com ele. Só que não sei o que aconteceu, mas tudo desandou. Sabe quando você não consegue explicar? Porque tudo indicava que a gente iria por um certo caminho, de repente desandou. Apesar de já terem se passado 7 anos, eu lembro em detalhes do dia em que ele se aproximou para conversar comigo e me contar que estava indo embora para São Paulo. Na hora eu não acreditei, só que era verdade. Ele tinha parentes lá em São Paulo e assim do nada encasquetou que ia se mudar. Olha, eu fiquei tão desatinada. Fiquei sem saber o que fazer. Imagine. Ficar longe do homem que eu amava. E tudo assim de repente e sem motivo nenhum. Cheguei a pedir para ir com ele. Só que nessas alturas, parecia até que ele já estava em outra. Tanto que falou que a gente ia continuar namorando, mesmo ele se mudando. Só que no fim, o tempo e a distância acabaram nos afastando de vez. Olha, durante 6 meses, ele veio me ver apenas uma vez. E mesmo quando eu falava que queria ir para lá, para ficar com ele, ele inventava uma desculpa, um pretexto, uma história, só para me convencer a ficar aqui. No fim, foi inevitável, separação. Não foi por minha vontade, muito pelo contrário. O que eu queria era ficar ao lado do Odair o resto da minha vida. Mas, é como eu já falei, tem coisa que a gente não consegue fazer sozinha. Era apaixonada por ele, mas ele, ao que parece, não era tão apaixonado por mim. Só Deus sabe o quanto eu sofri. E agora, 4 anos depois, eis que o destino me coloca na frente dele outra vez. Eu nem acreditei quando minha prima veio me contar. Escuta, você está sabendo que o Odair está em Curitiba? O Odair? Você tem certeza? Claro que tenho, né, Daniela? Até falei com ele hoje. Sério? E ele perguntou por mim? Segundo a minha prima, tinha sido assim uma conversa bem rápida. Nem deu tempo de saber se ele tinha vindo a passeio ou se tinha vindo embora de vez. A Júlia sabia que eu era apaixonada por ele. Sabia que eu era apaixonada no passado. Que eu tinha sofrido um monte quando ele foi embora. Só que agora ninguém sabia do que eu sentia de fato. Até porque, repito, tinha passado tanto tempo. Mas só eu sei o baque quando minha prima veio me contar aquela novidade. Meu Deus, fazia tanto tempo que ele não vinha a Curitiba, que não voltava nem para fazer uma visita para a mãe, para os parentes. Tanto tempo que a gente não se via. Mesmo porque minha vida estava tão corrida naqueles últimos tempos. Segundo minha prima, ele continuava bonito, sabe, elegante, do jeito que sempre tinha sido. Ah, tinha deixado a barba crescer. Ah, meu Deus, só de imaginar, sabe, só de pensar no rosto dele, de barba, meu coração já disparou. Incrível, quando a gente gosta de alguém e fica afastada dessa pessoa, às vezes, parece até que a gente esqueceu.
Vai ver, não esqueceu coisa nenhuma. Aquela notícia simplesmente me abalou. Não tem outra expressão para usar. Olha, eu cheguei a esquecer de um problema que andava enfrentando naqueles últimos tempos. Algo que vinha me tirando o sono. Fazia pouco mais de um mês que eu havia descoberto que estava grávida. Até disso eu esqueci. Sabe, tinha sido um descuido. Eu tinha o costume de sair final de semana com as minhas amigas. Curtir uma balada, um barzinho. E às vezes acontecia de conhecer um cara e acabar ficando com ele. Até porque, convenhamos, né? Eu também precisava tocar a minha vida, ser feliz. Até porque do Odair eu já tinha desistido há muito tempo. Sabia que ele não voltaria. E mesmo que voltasse, não seria por minha causa. No fundo, eu já tinha desistido dele há muito tempo. E foi numa dessas vezes que a gente saía que acabou acontecendo. Claro que eu fazia ideia de quem era o pai do filho que eu esperava. Tinha inclusive o telefone dele. Também não saía com qualquer um e com várias pessoas ao mesmo tempo. Não. Só que, sabe aquele medo de procurar a pessoa para contar? Na verdade, eu fui deixando o tempo passar, porque nem eu mesma ainda estava acreditando que tinha acontecido, que eu estivesse mesmo grávida. Sabe, minha ficha parece que não tinha caído. Tinha sido realmente um descuido. Imagine, mais de um mês. E eu ainda não tinha criado coragem nem de contar para minha mãe que estava grávida. Apenas uma amiga do meu serviço sabia da minha gravidez. Apenas para ela eu tinha contado. Nem para minha prima eu tinha falado isso. Confesso que cheguei a pensar em fazer uma bobagem. Sabe aquele tipo de ideia que sempre surge quando... Mas depois coloquei a cabeça no lugar e acabei desistindo. Resolvi assumir a responsabilidade. E, meu Deus, justamente naquele momento, naquela fase da minha vida, é que eu recebo aquela notícia de que o Odair estava voltando. Será que tinha vindo a passeio? Será que tinha vindo para ficar? Eu não sabia. Minha prima tinha falado com ele muito rápido. De qualquer maneira, não imaginei que ainda pudesse acontecer alguma coisa entre nós. Depois daquele primeiro baque, sabe, eu não imaginei que... Até porque, que interesse ele poderia ter em mim? Imagine, 7 anos já tinham se passado. Minha prima tinha vindo me dar a notícia no sábado. Na segunda-feira, quando voltava para casa do serviço. Sabe aquela coincidência? Se bem que coincidência em termos, né? Já que ele estava ali, mas acabei encontrando com ele na rua. Olha só, Deus sabe como eu me senti quando percebi que era ele. Realmente, como minha prima tinha falado, ele estava de barba. Meu coração veio na boca. Eu estava tão distraída. Sabe, caminhando assim na calçada, quando o avistei. A Júlia não tinha mentido. Ele continuava bonito demais. E agora de barba. Lembro que, quando ele se deu conta de que era eu, a gente ficou se olhando assim, durante algum tempo, até que ele falou: "Tudo bem, Daniele? Como que você tá?" "Eu tô bem. E você?" "A Júlia me contou que você tinha voltado. Sabe que eu nem acreditei." "Pois é. Resolvi voltar." "Mas você voltou de visita ou voltou assim pra valer?" "Não, voltei pra ficar mesmo."
não estava dando certo lá em São Paulo. Eu tinha uma microempresa lá em São Bernardo, mas aí arranjei um sócio e deu um rolo tremendo que nem vou te contar. Ele falou, inclusive, que já estava até procurando emprego aqui em Curitiba. Olha, só Deus é que sabe o que eu senti. Só de olhar para ele. Repito, ele estava tão bonito. Na verdade, com aquela barba, parecia até mais bonito do que eu me lembrava. É aquilo que eu falei, né? A gente às vezes é apaixonado pela pessoa e depois, por uma circunstância qualquer, se separa, fica longe durante muito tempo. Chega uma hora que você pensa que esqueceu. Mas basta ver a pessoa na tua frente. Na verdade, basta alguém falar dela, que parece que aquilo tudo volta. E às vezes, até mais forte do que era. Na época em que ele foi embora para São Paulo, São Bernardo, mais especificamente, como eu sofri, meu Deus. Olha, quase morri de tanta saudade. Principalmente quando ele terminou aquele nosso namoro à distância. Tanto tempo sem vê-lo. Cheguei a pensar que eu tivesse esquecido. Mas não tinha esquecido coisa nenhuma. Eu já tinha até namorado. Tinha ficado com alguns caras. Aliás, estava grávida, inclusive. Só que bastou olhar no fundo dos olhos desse homem para o meu coração ficar dando sinais de alarme. Ele perguntou como eu estava, se estava namorando, se estava sozinha. Não tive coragem de contar que estava grávida. Aliás, isso nem me passou pela cabeça. Ele falou que também estava só. Que mesmo depois que a gente terminou o namoro, nunca mais tinha se envolvido, pelo menos não de forma assim, mais séria com alguém. Sabe, eu fiquei olhando para ele me perguntando, meu Deus, só agora que ele vem me falar isso? E logo agora que eu tinha cometido a besteira de engravidar? A verdade é que foi tomada por uma mistura tão grande de sentimentos. Fiquei feliz pelo fato de saber que ele tinha vindo para cá. E tinha vindo para ficar. Feliz pelo fato de saber que ele não estava envolvido com ninguém. E ao mesmo tempo, sabe, aquele peso nos meus ombros. Aquela gravidez inesperada. Tanto eu tinha pedido a Deus que trouxesse o Odair de volta para mim. Só não imaginei que ele fosse me atender justamente naquele momento da minha vida. No meio da conversa, pelas tantas, ele falou: escuta, a gente podia combinar de sair, né? Pra conversar, tomar alguma coisa. Claro, a gente combina. Nesse tempo, eu tinha mudado o número do meu celular. Aliás, desde que a gente tinha terminado, já tinha trocado de chip várias vezes. Lhe passei o meu novo número, ele me passou o dele, e combinamos de manter aquele contato. Só que quando a gente foi se despedir, com aquele tradicional beijo no rosto, para minha surpresa, ele me puxou assim para junto de si e me tascou um beijo na boca. Sabe, foi uma coisa assim tão inesperada, porque tanto tempo que a gente não se via, tanta água tinha passado por debaixo da ponte, como a gente fala. Ele me puxou e a gente se beijou. Não resisti. Correspondi àquele beijo com paixão. Sabe, fechando os olhos, foi como se, sei lá, eu tivesse voltado ao tempo em que a gente era. O resultado disso foi que acabei nem voltando para casa. Dali mesmo, a gente foi direto para um lugar onde ficamos bem à vontade. Meu Deus, só eu sei o tamanho da minha saudade.
O fato é que depois de tantos anos, naquele nosso primeiro contato, depois de quase 7 anos de distância, de afastamento, nos entregamos um ao outro como se o tempo não tivesse passado. Para completar, depois ele me disse coisas tão bonitas. Nossa, você continua linda, hein? Você acredita que nesses anos todos eu nunca esqueci de você? Não estou falando por falar, não. Estou falando porque é verdade. Sabe, teve épocas, assim, períodos, durante esses anos todos, que eu pensei em voltar e cheguei a me arrepender de ter ido embora. Você acredita? Sabe, de repente, nós dois ali, depois de fazer amor, ele olhando nos meus olhos e dizendo tudo isso, Olha, naquelas quase 2 horas que ficamos juntos, eu cheguei a esquecer da minha vida toda. E principalmente daquele problema que andava enfrentando. Juro que em nenhum momento lembrei da minha gravidez. Só de saber que o Odair tinha voltado para Curitiba, já tinha mexido tanto comigo. E depois de tudo aquilo que aconteceu entre nós, os beijos, sabe, o amor gostoso que a gente fez, as coisas bonitas que ele me falou, parece que tudo aquilo que eu sentia no passado tinha voltado com o dobro da força. Simplesmente não consegui pensar em mais nada, a não ser em nós dois, depois que fomos embora daquele motel. Para ajudar, ainda ficamos trocando mensagens até altas horas da madrugada. E também prometemos de nos encontrarmos de novo já no dia seguinte. Tanto que realmente nos encontramos. Aliás, foi exatamente no dia seguinte, já, depois que terminamos de fazer amor mais uma vez, que ele me fez a proposta. Escuta, o que você acha da gente voltar a namorar? Namorar? Mas você tá falando sério? Claro que tô, né? Não te falei ontem que eu nunca te esqueci? Daniele, aquilo tudo que eu te falei ontem não é mentira, não. Tudo bem que fui eu que tomei a iniciativa de me mudar, de ir embora, mas juro por Deus, esses anos todos, não foram poucas as vezes que eu pensei em você e que eu quase me arrependi de ter ido embora. Claro que eu não precisei pensar 2 vezes para aceitar aquele pedido de namoro. Até porque continuava apaixonado, talvez mais apaixonado ainda do que 6, 7 anos atrás. Meu Deus, que mulher no meu lugar não aceitaria? Só que ao aceitar voltar a namorar com ele, o problema que eu já estava enfrentando há algumas semanas se tornou ainda maior. Porque depois foi inútil pensar que eu estava grávida. E grávida de outro homem. Sabia quem era o pai. Só que nem tinha conversado com ele. Aliás, nem com ele, nem com ninguém. Nem minha família sabia. Eu ainda não havia tido coragem de contar para ninguém. Só mesmo aquela minha amiga. Só para ela eu tinha contado. Nem para minha prima eu tinha falado. Até porque, repito, minha ficha não tinha caído. Parece que eu não estava ainda acreditando. Naturalmente que a minha barriga não tinha começado a crescer, mas era só questão de tempo. E aí, o que eu faria? O problema foi que, diante daquela proposta de voltar a namorar com o Odair,
Eu, pelo menos assim por hora, esqueci de todo o resto. Só pensei na minha felicidade. Resumo, voltamos a namorar. Quando contei para minha amiga, aquela única que sabia que eu estava grávida, ela olhou assim para mim, de olho arregalado. Mas Daniele, você está grávida. Você não contou para ele? De que maneira que eu vou contar uma coisa dessa? Ô, Alice, não tive coragem, né? É, a grande verdade é essa. Não tive coragem de contar. Meu Deus, justamente naquele momento. E diante daquela possibilidade de felicidade que depois de tanto tempo se abria para mim, de que jeito que eu ia contar? Fui levando do jeito que dava, tentando esconder minha gravidez a todo custo, mesmo sabendo que era só questão de tempo. O problema da mulher grávida não é só a barriga que começa a crescer. Tem também os sintomas. E não demorou muito para minha mãe ficar desconfiada. O pior de tudo é que no fim ela fez um comentário sobre isso justamente na frente do Odair. Olha, fazia pouco mais de um mês que tínhamos voltado a namorar. Nessas alturas, eu já estava entrando no 3º mês de gestação. Neste domingo em questão, eu estava com o estômago embrulhado e minha mãe fez uma cara assim e fez aquele comentário inocente. Acho bom você marcar uma consulta amanhã, viu, Daniel? Tô achando que esses teus enjoos aí são sintomas de gravidez, viu? Olha, eu devo ter ficado pálida nessa hora. Falei pra minha mãe, sabe, nervosa, que não tinha nada a ver, que... Só que o Odair embarcou na conversa dela. E eu senti que ele ficou animado com aquela possibilidade. Ah, se ele soubesse. Cheguei a dizer que não tinha nada a ver, olhando para ele, para que ele tirasse aquela ideia da cabeça, só que não adiantou. E tanto não adiantou que ele olhou assim para mim e falou que iria no postinho fazer um exame de sangue, me acompanhar para fazer um exame de sangue, para tirar dúvida. Ah, meu Deus, só eu sei a situação. Eu fiquei completamente sem ação, porque os dois começaram a falar e simplesmente não pararam mais. O pior de tudo é que não me deram sossego enquanto não fiz lá o tal do exame. Eu já tinha feito, só que naturalmente joguei fora, até porque não queria correr o risco de alguém achar aquele papel. Fiz o exame, deu positivo, naturalmente. Só que não tive coragem de contar a verdade para ninguém. Que já estava grávida quando o Odair voltou. A gente ficou junto e reatamos o nosso namoro. Até porque eu estava tão desatinada que nem o pré-natal tinha começado a fazer. Não tinha feito nenhum daqueles exames que a gente sabe que precisa fazer no começo da gravidez. Ecografias e mais consultas, acompanhamento, etc. Nada. Simplesmente fui deixando o barco correr. A verdade é que a volta do Odair mexeu tanto comigo que eu fiquei completamente sem saber de que jeito agir. E o pior é que mesmo depois de ter feito o exame, de todo mundo ficar sabendo que eu estava grávida, não tive coragem de revelar a ninguém aquela parcela da realidade que eu estou tentando esconder até agora. De maneira que todo mundo começou a pensar e continuou a pensar, e está pensando até agora, que o filho que eu estou esperando é dele, do Odair.
Aliás, pensa na felicidade de um homem. Ele ficou tão feliz quando se comprovou que eu realmente estava grávida. Olha, chegou a me cortar o coração. Só de imaginar em contar para ele que o pai dessa criança é outra pessoa, que ele nem conhece. Tenho me perguntado, meu Deus, o que eu faço da minha vida? Será que conto? Mas cadê coragem? Eu tenho certeza de que se contar a ele que ele me deixa, se afasta de mim na mesma hora. Claro que ele não vai querer nada comigo. Que homem aceitaria uma situação assim? Nenhum. Por mais apaixonado que esteja, ninguém se submete a isso. E no meu caso, menti para ele desde o começo. Já sabia que estava grávida quando a gente reatou o namoro. Só que fui deixando o tempo passar, tentando achar uma solução mágica. Solução mágica essa que naturalmente não apareceu e nem aparecerá. Até que me compliquei de vez. Me perdi no meio de tanta mentira. Eu podia ter contado lá no comecinho. Teria sido melhor. Só que agora não sei o que fazer. Olha, tem horas que eu até tento criar coragem e até ensaio mentalmente, mas chega na hora e eu não consigo. Tenho tanto medo de perdê-lo de novo. Meu Deus, ficamos 7 anos separados. E justamente agora, que estamos juntos de novo, eu tenho medo de perdê-lo outra vez. E é o que vai acontecer. Sou tão apaixonada por esse homem que só de imaginar ele indo embora outra vez, eu acho que não iria suportar. Estou nesse dilema e não consigo me decidir. Às vezes penso que consigo, e planejo, mas chega na hora falta coragem. Sabe, não sei o que faço. Será que conta a verdade? Sabendo que estou correndo o risco de perdê-lo de novo e desta vez para todo sempre, justamente o homem que eu amo. Ou será que continuo mentindo? Será que eu continuo presa a essa mentira e vou até o fim?